Olá, eu sou a Daiane e venho apresentar aqui o meu TCC. Bom, meu nome é Daiane Ribeiro de Leão, a disciplina na qual estou é Pedagogia, com a área de concentração Metodologia de Ensino, com o tema A Importância do Planejamento para a Educação Infantil. Justificativa. Nesta presente pesquisa, visa evidenciar a importância de um bom planejamento de aula para o desenvolvimento da criança, tendo objetivos como estabelecer conhecimento sobre o planejamento da educação infantil, apresentar e analisar o planejamento para a educação infantil. Objetivos. No estágio foram estipulados os seguintes objetivos: desenvolver capacidade de atenção e escuta, estimular a expressão verbal ao reproduzir os sons dos animais e identificar os diferentes sons dos animais e ampliar o conhecimento das crianças sobre os mesmos. Fundamentação teórica. A área de concentração que norteou o estudo foi a metodologia de ensino, na qual teve como tema a importância do planejamento para a educação infantil, na qual o pensar e o propor do planejamento não fica limitado. Ele é uma forma do professor avaliar e manter um critério durante todo o ano de como o aluno ou a turma se desenvolve. Os autores na qual teve bastante relevância nessa pesquisa foram Melo e Farias, Costeto, Silva e Vasconcelos. Ao perceber que o ser humano é produto do momento histórico e da sociedade e cultura de que participa, compreende que seu desenvolvimento é resultado e não condição do processo de aprendizagem. Isso significa concretamente que a aprendizagem, ou em outras palavras, as experiências vividas impulsionam o desenvolvimento. Sem aprendizagem, sem experiências vividas, não há desenvolvimento humano, ou seja, a relação aprendizagem-desenvolvimento deixa de ser entendida como desenvolvimento natural que cria condições para a aprendizagem e passa a ser entendida como a aprendizagem que impulsiona o desenvolvimento. O desenvolvimento deixa de ser entendido como natural e passa a ser entendido como cultural, social e historicamente condicionado. Com isso, a educação das crianças, ou seja, a forma como organizamos as experiências que propomos às crianças, assume o caráter de impulsionadora do desenvolvimento infantil. Com esse pressuposto, falamos em educação desenvolvente, ou seja, uma educação intencionalmente organizada para impulsionar positivamente o desenvolvimento infantil. Melo Farias, 2010, página 55. Já segundo Osteto, 2000, planejar na educação infantil é planejar um contexto educativo, envolvendo atividades e situações desafiadoras e significativas que favorecem a exploração, a descoberta e a apropriação do conhecimento sobre o mundo físico e social. Ou seja, nessa direção, o planejamento estaria prevendo situações significativas que viabilizem experiências das crianças com o mundo físico e social, em torno das quais se estruturem interações qualitativas entre adultos e crianças, entre crianças e crianças e entre crianças e objetos, ou mundo físico. Conceito 2195. Já de acordo com Vasconcelos, 1995, existe uma certa descrença para com o planejamento. Então, alguns professores dão alguns motivos para que seu planejamento não ocorra, como falta de condições mínimas, assim como o tempo, e acabam, então, existindo a ideia de que nada vai mudar. Basta apenas fazer o mesmo. Assim como há alguns que acreditam que o planejamento deve ser feito, mas não concordam de como é feito, embora não se pronunciam como está sendo planejado. Conforme Silva, 2016, página 1, o plano de aula é um instrumento de trabalho do professor. Nele, o docente especifica o que será realizado dentro da sala de aula, buscando com isso aprimorar a sua prática, bem como melhorar o aprendizado do aluno. Por isso que é tão essencial o planejamento em sala de aula, né? A presente pesquisa, metodologia. A presente pesquisa deste projeto foi aplicada através do estágio obrigatório de ensino infantil, na qual houve uma coleta de materiais, onde a pesquisa é qualitativa, envolvendo a realidade, como também essa pesquisa é descritiva e bibliográfica, na qual o estágio obrigatório foi realizado, então, na EMEI Entre Amiguinhos, uma escola de ampla infraestrutura, na turma na qual foi feita a observação e regência, foi a turma de A1, que são crianças de 1 ano a 11 meses de idade, na qual, no período de observação, foi observada, então, toda a infraestrutura, analisado o PPP, feito o conhecimento do corpo docente, e aspectos gerais do professor em sala de aula. Período de regência, então, foi proposto o plano de aula com a temática sobre conhecendo os animais e seus sons,
através da contação de histórias, músicas e entre outros. Assim, as crianças puderam, então, ter o conhecimento ampliado sobre os animais e seus sons, assim como foram estimuladas usando as suas expressões verbais e a criatividade, assim contribuindo para um aprendizado mais significativo. Então, aqui a observação foi analisada, então, e observado a organização da escola, a infraestrutura e o projeto político-pedagógico, né? Então, aqui eu falo um pouquinho de cada um, né? Que, então, o dia letivo da escola compreende, então, as atividades, os seguintes horários, de entrada, 6h30, saída, 6h30 da tarde, né? Ali, da manhã e da tarde. E a escola, então, é dividida em educação infantil, em creche e pré-escola, né? Ali está, então, as idades, que começa ali de 0 anos, né, até 4 anos e 11 meses, então, nessa faixa etária. Entre professores, monitores, estagiários, zeladores, constitui entre 48 pessoas na creche, então. Ali está a infraestrutura, né, da escola, com as inscrições, uma biblioteca, não contém laboratório, 9 salas de aula, uma sala dos professores, não contém salas informatizadas, solário, uh, áreas abertas, né, pátios abertos e fechados também, cobertos. Há recursos de acessibilidade como rampas, guarda-corpos e rampas, e a escola, então, possui as multimídias, né? 2 aparelhos de som, 9 TVs, um notebook, computador, um projetor multimídia e internet. Ali, então, também tem um pouco falando um pouco do projeto político-pedagógico e regimento escolar. A escola, então, municipal de educação entre amiguinhos, como parte da educação básica, conforme o artigo 22 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 939496, tem como finalidade desenvolver o educando e assegurar-lhes a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudo, né? E ali falou um pouquinho sobre o PPP. Bom, aqui tem o roteiro, né, os planos de aula, que foram 5 planos de aula, então, feitos por mim. Ali tem conhecendo os bichos de estimação, coloquei um pouquinho, né, a avaliação que eu tive de cada um, de cada atividade. Que então, conhecendo os bichos ali, eles puderam tocar os bichinhos de estimação, só que em pelúcia, né? E eles, então, o objetivo, né, proposto alcançado, assim, fazendo com que as crianças desenvolvam expressões gestuais, faciais, ampliando conhecimento do mundo animal e oportunizando a capacidade de observação. Já na segunda regência, houve, então, a contação de histórias sobre os animais. Eles amaram as histórias contadas. Os livros eles pegaram, folhearam, ali viram os animais. Teve sons, né, de animais também. E ali a atividade proposta é realizada com sucesso, onde a contação de história de uma forma lúdica transmite conhecimento e um poderoso estímulo à imaginação. Ali a terceira regência, então, borboletas em tinta. Eles amaram sentir a tinta, observaram bastante as cores, de como foi feito, e as crianças então conseguiram, né, sentir, observar suas cores, assim também estimular a sensibilidade e a capacidade de concentração para fazer a atividade proposta. A próxima regência foi brincar com os bichos de brinquedo, né? E eles ampliaram bastante o seu conhecimento sobre o mundo animal através dessas imagens, através do toque dos bichinhos de brinquedo que tinha ali, né? Da textura. E a próxima também, a atividade foi a regência que bicho tem na caixa. E eles amaram também, e o objetivo da atividade proposta foi alcançado através da oralidade, da expressão corporal e gestual e facial. A vivência do estágio, então. A observação possibilitou ver a questão estrutural da escola, compreender a didática na qual a professora trabalha, seguir a rotina da turma. Tanto a coordenadora quanto a professora da turma se comprometerem em ajudar da melhor maneira, da melhor forma. E pela manhã, então, seguia-se a rotina normal das crianças, a chegada na sala, as crianças eram bem recebidas pela professora, pela monitora, onde elas guardavam as mochilas dos mesmos e colocavam eles para brincar com livros, peças de encaixe, panelinhas, enquanto os outros iam chegando ali. E após essa chegada de todos, acontecia a troca de fraldas e em seguida, então, iniciava a atividade proposta, né, pela professora.
E as crianças ficavam ansiosas para este momento. Depois chegavam, então, em seguida, então, eles iriam para o pátio para que as crianças então brincassem e interagissem entre elas. Após a saída para a sala, havia uma troca de fraldas, almoço e a hora do sono. E após esse momento, então, seguia-se a rotina da tarde. Seguir a rotina da turma também é algo importante que agrega no desenvolvimento das crianças. Em sala de aula, eu pude identificar algumas necessidades das crianças e planejar, então, um plano de aula baseado nisto, onde a identificação dos sons de alguns animais, por exemplo, não era de conhecimento de todos, ou a própria imagem, que ao decorrer de toda a regência, as crianças conseguiram identificar melhor os animais. O mais interessante é que cada atividade proposta é registrada para que, mais ou menos em 6 meses, em média ou até menos, os pais possam ver o desenvolvimento de seus filhos através de um portfólio. Aqui estão as referências nas quais usei para este trabalho, os autores, aqui é o link, e o final aqui tem uma citação da Maria Montessori, que a verdadeira educação é aquela que vai ao encontro da criança para realizar a sua libertação. Obrigada.